Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. A saudade para todos os que ficam em relação àqueles que precisaram retornar ao plano espiritual tem sido uma constante nesse pouco mais de um ano que essa pandemia tem acometido todo o planeta. No Brasil, milhares de pessoas tiveram a sua jornada concluída e precisaram retornar ao plano espiritual. E para aqueles que ficaram, qual deve ser o sentimento que deve nortear o seu proceder, a sua vida? Qual deve ser a iniciativa que deve prevalecer para mitigar as dores que são naturais e oportunizar um melhor entendimento acerca do fenômeno biológico da morte? A doutrina espírita faculta a todos aqueles que se interessem pelo seu ensinamento instruções absolutamente fraternas e, consequentemente, verdadeiras e seguras, a fim de oportunizar um roteiro que vá desfazer dia após dia essa dor e, para compensá-la, orientar acerca do que vem a ser o desencarne. Todos nós estamos novamente neste plano físico. E essa deve ser seguramente uma das muitas encarnações que aqui nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Em todas elas, as oportunidades todas foram oferecidas. Sobretudo, a principal delas, o agrupamento familiar. A família é a oportunidade da gente reaprender a viver neste mundo, fazendo a nossa parte na direção de cada um dos outros membros desse agrupamento, dando a eles o que de melhor nós possuímos, a fim de que eles possam, junto conosco, levar a bom termo essa célula espiritual na Terra que é a família. As perdas, ou seja, os desencarnes que se dão naturalmente, são parte de uma programação que precisa ser cumprida. A gente vem com um prazo de validade pré-estabelecido. E quando este prazo finda-se, é necessário retornar. É necessário retornar para se refazer. É necessário retornar porque a nossa morada original é o mundo espiritual. O plano físico é uma etapa evolutiva que todos nós temos para fazer frente às dificuldades que o nosso espírito expressa e para conquistar degraus evolutivos através da aprendizagem neste planeta. Os fluidos do planeta Terra são densos, mas em meio a essa transição planetária que traz consigo a situação dessa pandemia, eles vão
pouco a pouco sendo modificados. E modificados para melhor. O entendimento que tínhamos antes dessa pandemia, as situações que expressávamos, nem sempre adequadas à boa convivência, nem sempre pautadas pelo respeito e pela solidariedade, passaram a ser pensadas com uma nova consciência, com um novo olhar. Todos nós, inegavelmente, em razão do assombro que essa pandemia trouxe, conturbando as mentes de muitos, paramos e nos pusemos a pensar. E é exatamente esse o objetivo que o fenômeno biológico da morte, de uma forma ou de outra, nos sugere. Todos somos dotados de livre-arbítrio, mas nós não podemos e nem vamos mais, em razão da liberdade que temos de organizar e tocar a nossa vida como nos aprouver, praticarmos desatinos e ensejarmos situações que efetivamente nem a nós nem a ninguém convencem, porque são práticas ultrapassadas, eivadas ainda de desrespeito, de preconceitos e de dificuldades de caráter. A pandemia vem para reajustar o homem, reajustando o espírito do homem. Então é importante que nós observemos aqueles todos que experimentam a situação da saudade. A saudade é a excelente conselheira. Ela abre a nossa mente a fim de que a gente enxergue naquele ente querido, naquele amigo, naquele familiar, naquele vizinho, o que não se enxergava antes, as virtudes que ele possuía. E é somente por essa ótica que nós devemos enxergar. Daí por diante, o serviço seguinte, o passo seguinte, é lançar na direção desse companheiro que precisou desencarnar as preces de conforto. O conforto que se lança na direção do desencarnado é o conforto que nós, encarnados, experimentamos. Todos, sem exceção, não ficarão à própria sorte. Serão cuidados pelas equipes espirituais, serão tratados nos hospitais espirituais a fim de terem as situações que os levaram ao desencarne devidamente curadas e passarão posteriormente a recompor uma família que deles também precisa no plano espiritual. Quando essa notícia chega para nós, um grande alívio igualmente chega. A saudade então passa a ser um hino de amor, uma concepção nova de compreensão e boa vontade. Todos nós podemos e devemos nutrir saudades por todos aqueles que nós amamos. E é exatamente por isso que é correto dizer: não morreram, porque não saíram do nosso coração. Não deixaram de pontificar na nossa vida com os seus ensinamentos, com seu sorriso, com a sua alegria, com a boa vontade, com a disposição, com o amor que expressaram
na direção de todos nós. Então, meus irmãos, vamos enaltecer a figura de cada ente querido, de cada amigo, de cada irmão que retornou à pátria espiritual, sempre e sempre pelo viés da saudade, sempre e sempre pelo viés das virtudes. Fortalecê-los para que progridam, fortalecê-los para que caminhem na direção do que lhes estiver sendo proposto. Assim vamos ajudá-los e vamos seguir a jornada igualmente com disposição e boa vontade. A saudade é tudo aquilo que fica de alguém que precisou retornar. E nós, todos nós, já temos condições para assim entender. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.